Ninguém de verdade agride uma outra pessoa por um motivo que a própria pessoa sinta que é fútil. Não, esse motivo sempre é grande para essa pessoa. A não ser que ela seja uma psicopata e acho que todo mundo é como se fosse uma barata. Não. Uma pessoa que é minimamente saudável, minimamente, digamos assim, não dá para avaliar, ela nunca vai bater ou agredir uma outra pessoa por um motivo que ela sente que seja fútil. Para o Will Smith, não foi um motivo fútil. Por isso que não foi o motivo exatamente do que o Chris Rock chegou a dizer, a piada que ele chegou a fazer, e nem o histórico do que ele já tinha feito em anos anteriores, o próprio Chris Rock, em relação ao Will Smith e à esposa dele já. Não foi só isso. Se você procurar saber, você vai ver que eles têm uma história que realmente foi se escalando para aquilo. Mas tem a ver com tudo que o Will Smith está vivendo recentemente e a história dele no passado e principalmente da infância dele. É muito mais profundo aquilo que motivou o cara a se sentir tão frustrado, tão magoado, tão humilhado a ponto de levantar e dar um tapa no rosto do Chris Rock. Se você souber a história toda, você vai achar que é justificado. Você falar, se eu estivesse no lugar dele, eu não sei se eu daria só esse tapa. Te garanto que você se sente, fala assim, eu sou uma pessoa de bem. Se eu ouvisse essa história, soubesse tudo que há para saber, você ia compreender ele. Eu não estou dizendo se é certo e errado, o que deveria ser feito, o que não deveria. Não é esse assunto. O que eu quero aqui é compreender a razão que levou alguém a dar um tapa no outro dessa forma. O que está acontecendo ali que a gente não tem como saber profundamente, até porque a gente não tem acesso aos dados de fato, porque ele não está dizendo, claro, a história dele profunda. E eu, Carlos, não posso dizer porque eu não tenho uma formação específica em psicologia, acho mais psicanálise aí para entender a construção da personalidade de quem ele é desde a infância, toda a história dele ali. Mas eu posso te dar uma ideia, como alguém que passou por análise e tem algum mínimo conhecimento para dar assim, uma opinião geral, sem nenhuma pretensão aqui. Will Smith, ele é um cara que ele sofreu abuso na infância com os pais ali dentro de casa, muita agressão, muito bullying ali. Ele viu, tem a história, se você procurar saber, você vai ver que ele já presenciou o pai batendo na mãe quando ele era criança. A gente não sabe muito bem a história, mas pode ter uma ideia do que aconteceu com ele de verdade. E, com certeza, ele não se sente suficiente. Ele construiu e criou uma série de sucessos ao longo da vida e ele estava motivado para provar para o mundo que ele tinha importância, que ele tinha valor. E ele não conseguiu fazer isso porque nada do lado de fora tem condição de fazer isso. O que ele não conseguiu consertar até hoje foi o amor próprio dele. Ele entender e visualizar que é ele mesmo que tem que olhar e falar, eu vejo valor em mim mesmo, eu não preciso que ninguém diga isso para mim. Então as decisões dele, se você observar, elas são coerentes com quem não se sente suficiente, com quem acha que tem que provar o próprio valor. E é tão interessante que um cara que ganhou o Oscar, no dia que ele ganhou o Oscar, ele faz essa demonstração, um pouco antes, de que ele tem essa fragilidade no ego dele. Uma necessidade que faz ele ter vários comportamentos que provavelmente dentro de casa são tóxicos, que não aparecem pra gente, e ele recebe de volta também comportamento tóxico correlato das pessoas que estão lá. E se eu puder dar uma opinião sobre esse caso, eu acho lamentável, porque com certeza um cara como esse é uma boa pessoa. Sem dúvidas, ele é muito autêntico, todo mundo vê ele. Todo mundo tem muita simpatia por ele. A maioria das pessoas que conhece ele, simpatiza por ele. Tanto quem está próximo quanto quem está longe. Eu não sei agora do núcleo familiar. Porque quando a gente está num convívio muito próximo, as coisas ficam mais complicadas, a gente se esbarra mais, a gente tem que conviver. Tem mais expectativas misturadas. Mas fora dali, quem está vendo ele de perto, trabalha com ele, provavelmente gosta muito dele. E eu fico assim, compadecido de ver esse sofrimento todo. Já pro Chris Rock, eu acho que isso faz parte da profissão. Quem faz humor tem que lidar com esse tipo de coisa. Eventualmente alguém vai se sentir ofendido, porque uma piada sempre envolve incomodar alguém, trazer, ridicularizar algum defeito, alguma coisa
que obriga a pessoa a abstrair, a colocar aquela ridicularização, sentar na posição de quem também ri de si mesmo e levar uma vida leve. Só que quem está inseguro, está se sentindo mal, eventualmente vai se ofender e vai levar para o lado mal e vai hostilizar de volta, vai processar, vai dizer que passou do limite, vai dizer, ó, você me magoou, vai ganhar até um processo, vai ganhar alguma coisa, porque às vezes passa muito pela responsabilidade de quem está falando, né? Se você, independente se você está fazendo humor ou fazendo o que você quiser, se você causar dano, você é responsável por isso. Né? Sem falar dessas coisas de política de cancelamento nem nada. Eu estou dizendo que isso gera consequências de que a outra pessoa que se sentiu magoada vai em cima de você, mesmo que seja te dando um tapa. E Chris Rock, ele só perdeu na dor que ele sentiu pelo tapa na hora. Porque hoje acabou de sair uma notícia de que os ingressos para os shows deles aumentaram em 600% o preço, porque a demanda foi na estratosfera. Ele só ganhou porque ele só fez o trabalho dele. Eu sei que é uma situação lamentável para o Will Smith e é importante aqui, retornando para a ideia daquela coisa de não ser suficiente, mostra como que acontece, como que é sutil, e ninguém fala sobre esse assunto. Pouca gente você vai ver falando sobre isso em vídeos, sobre esse acontecido aí com o Will Smith. Pouca gente você vai ver. Que é uma questão de alguém que não se sente suficiente e não sabe olhar para si mesmo e ver o verdadeiro valor. Obrigado aí pela tua audiência, um forte abraço para você. Confere aqui embaixo os links de descrição sobre justamente esse tema aí, que é o tema autoestima.